Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos de provas, de vestibulares, do que vocês quiserem, né? Eu tô aqui, ó, com a prova do Enem desse último domingo, né? Se eu tô certo de conta, foi no dia 13, né? Como vocês podem ver, a prova rosa do Enem aqui de 2022, né? E para começo de conversa, eu adorei a prova do Enem, né? Eu achei ela super, hiper, mega geográfica. Eu vi geografia presente em um monte de coisa dentro dessa prova, como eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar, né, também das provas de linguagens. Eu queria lembrar a todo mundo, né, que eu faço prova agora, nesse momento da minha vida, diferente dos meus alunos, né? Eu levei 3 dias lendo essa prova com calma, né? Como eu já falei, né, eu gosto de ler os textos, eu sempre aprendo quando eu leio esses textos que aparecem, né, nas provas, e com essa versão aqui do Enem, ela foi bem diferente, acho que do que todo mundo estava imaginando, né? Ela abordou bastante questões ligadas aí a temas sociais, a direitos humanos, a bom senso na sociedade. E aí eu vou falar um pouquinho da prova em geral e depois, né, nas questões de geografia em específico, eu vou me demorar mais, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu gostei aqui dos textos, né, da prova de inglês, né? Eu achei aqui essa questão bem interessante, né, comparando aqui, né, parceiros amorosos em diferentes momentos do tempo. Aqui a questão 2, né, tinha aqui um texto sobre as relações, né, de Cuba, Estados Unidos, né, toca na questão aí dos cubanos que vivem lá nos Estados Unidos. A questão 3 tinha uma tirinha aqui genial sobre leitura, liberdade aqui da mulher, né? Que ela estava livre, não importava o que o cara estava falando, né? Ela tinha um monte de livros, então, né? Meio que se dane o que você está falando, né? Eu estou livre porque eu entro aqui nos livros e vou parar através dele num lugar muito especial, né? Esse é um tema que me atrai muito, né? Porque por muito tempo da minha vida, a minha fuga ali da realidade eram os livros e, enfim, eu gostei muito de ter lido isso. E para terminar aqui, é, aqui tem um texto, né, também sobre Instagram, né, e ansiedade, esses temas ligados, né, a mundo digital e a vida das pessoas, a interferência, né, no digital do cotidiano, eu também achei bem interessante. A prova de espanhol eu acabei não dando uma olhada boa nela, e aí começou, né, as questões aí de linguagens, né? Então eu achei legal essa questão aqui sobre leishmaniose, né, que aborda um aspecto de saúde pública, mas também um aspecto geográfico, né, já que se vocês procurarem aí, né, leishmaniose, ela vai ocorrer em determinadas áreas específicas associadas aí a climas mais quentes, né? Por isso que ela endêmica, né, dessas regiões mais quentes do nosso país. Aqui também, né, eu achei legal sobre os nativos digitais, sobre como, né, se deve ou discutir, fazer as pessoas que já cresceram, né, nesse mundo cheio do celular e dos computadores, né, enfim, eu acho que esse é um tema válido de discussão. Não sei se é por aí, nem sei se é possível ir por aquilo que a Sociedade Brasileira de Pediatria, mas eu acho que o barato da prova é às vezes colocar coisas, né, no texto e as pessoas que vão fazer vão ler, vão aprender, vão refletir a partir daquilo que eles leram, né? Então a prova não é só a nota que você tira dela, mas é aquilo que você reflete e aprende, né, a partir disso.
É, Aqui também, ó, teve mais uma questão de nativos digitais, hábito aí dos usuários da internet, vida digital. Aqui uma questão sobre preconceito linguístico, né? Expressões como um dia negro, um lado negro, né? E aqui também uma questão envolvendo, né, um tema ligado à administração pública, né? Eu também achei bastante interessante. Depois, é, tem aqui um texto da Carolina Maria de Jesus, do Quarto Despejo. Eu acho que é Carolina Maria de Jesus, agora eu não vou lembrar. Mas, enfim, é bem legal isso aqui, né? Sobre a questão, né, do preconceito, da crítica social, de pessoas querendo falar daquilo que eles não sabem, né? Que é a vida do pobre, a vida na periferia. Depois aqui na questão 19, né, tem esse negócio de surdo news, né, inclusão e tecnologia, né, como que a tecnologia ela pode ajudar nisso, eu achei bem legal. Depois questão 24. Eu sempre gosto do que tem arte. Eu erro tudo as questões de arte, mas eu acho o máximo, né? Sinto não ter tido uma formação maior em arte. Né? Aqui, ó, vida perfeita em redes sociais. Olha quantas questões, né, de mundo digital apareceram aqui na prova, né, de linguística. Aqui também uma outra coisa, na 27, né? Inovações tecnológicas, né? Mundo digital e propriedade intelectual, também gostei, achei bem legal a questão. Depois na 33, aqui também eu achei legal, né? Cara a cara, ruivo, olhos azuis, enfim, né? Discutindo aí feminismo, padrões estéticos. Essa questão aqui sobre acidentes de trânsito, né? Aqui, ó, é bem evidente essa questão de você fazer a prova e se educar, né? A molecada, a maioria tem 17, 18 anos, vai tirar a carteira de motorista, e aí você lê, né, para pelo menos alguma coisa ficar no seu subconsciente, né? Depois na questão 36, né? Essa questão de gênero também achei bem legal. Aqui na 37 sobre línguas indígenas, né? Identidade aí dos povos indígenas. Questão 39, né? Sobre a força das palavras, é algo que pessoalmente eu acredito, né? Quando você diz alguma coisa, você meio que dá vida àquilo, e aí você atrai coisas ou gera coisas a partir daquilo que você falou. Essa questão 40, né, que está falando de calçada, planejamento urbano, né, idosos, né? E por fim, aqui a questão 44, que ela vai tocar num outro tema que é bem interessante, que é a violência no futebol. Além disso, né, a redação ela também foi bastante interessante, que foi sobre povos tradicionais, né? Lembrando que povos tradicionais não são só índios, né? É o pescador, é o quilombola, é o extrativista, o gerraizeiro, né? Tem vários desses povos aqui no Brasil, tem dados, né? E a proposta da redação era bem legal, valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, né? Então, aqueles que têm uma visão mais preconceituosa, né, provavelmente eles seriam já eliminados, né, aqui na redação. E a partir disso, né, vem as questões de humanas e suas tecnologias, muitas questões bem interdisciplinares, né, como vocês vão ver. Então eu vou meter o meu pitaco aqui em algumas questões que não são bem de geografia, talvez estariam mais para sociologia, filosofia ou para história, né, mas a prova ela é bem interdisciplinar e permitia que a gente fazia isso. Começando aqui pela questão 46. Meus alunos de
primeiro, segundo e terceiro ano, acredito que conseguiriam resolver essa questão, né, que é sobre energia solar, né, aqui no Brasil. Então, quanto mais clarinho, né, maior é o potencial de geração solar, né? E dá para perceber aqui pelo mapa, né, que o lugar com maior potencial para geração de energia solar é o Nordeste brasileiro, né? É uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento da energia solar é a reduzida o quê? Então, o que que tem pouco aqui no Nordeste brasileiro que justifica a maior geração solar? É a letra C aqui, ó, nebulosidade atmosférica, né? Para você gerar energia solar, você precisa daqueles painéis fotovoltaicos, né? Se tem nuvem no céu, a luz, né, não chega com uma intensidade boa na superfície terrestre. Como no sertão, né, é bem seco, quase não vai ter nuvem, né? Então, declividade e relevo não tem nada a ver, extensão longitudinal também não tem nada a ver, que são aquelas linhas verticais, né? Irregularidade de chuvas também não, né? Porque, assim, embora lá exista irregularidade de chuvas, o grande lance aqui é o que ele está perguntando, né? Reduzida, né? O que permite o aproveitamento da energia solar é a reduzida nebulosidade atmosférica. Influência da continentalidade também não, né? Porque continentalidade seria mais para o centro-oeste, né? Aqui são alguns outros fatores. Questão 47 é uma questão também sobre povos indígenas. Povo Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água, que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas, é, é que o rio nos tem fundamental importância. Diz Márcia Huayna Cambeba, mestre em geografia e escritora. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio. Lá em silêncio, antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouça o rio, o pai dizia. E depois de cerca de 2 horas a ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com meus estudos e vivências, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Pelo descrito no texto, o povo Cambeba tem o rio como um o quê, né? Então, assim, ó, pelo que ela está falando, né? Tem aqui uma história sobre o rio, né? Ela fala, ó, ela ia lá com o pai, antes que tomasse a palavra, ela é interrompida, o pai falava, ouça o rio, né? Confie no rio, aprenda com ele, né? Então, assim, tombado é uma coisa que nós, homens brancos, criamos para proteger patrimônio histórico, né? Herança religiosa sacralizada, né? Ela não fala que o rio aqui é um deus, alguma coisa assim sagrado. O rio ele é importante, né? Mas essa importância não é uma importância religiosa. Bucólico, né, é idealizado, paisagístico bonito, né? Também não é o caso aqui. Riqueza individual não, ela fala do povo, né? Então não é individual. Sobra aqui, né, patrimônio cultural e afetivo, né? Então, para eles, o rio é parte da cultura desses povos, né? E ela, obviamente, tem uma relação de afeto com o rio, já que ela lembra, né, dos momentos que ela passou com o pai. 47, letra E de elefante. Depois, 48. Lá embaixo está o açude Itãs, com seu formigueiro a cavar a terra. É mesmo impressionante o esforço daquele formigar de homens ao sol, lavados em suor. Percebam nisso, ó, formigar, né? Muitos homens
suor porque eles trabalharam pra caramba, não param em longas filas, pacientes, acompanhando centenas de burricos que sobem e descem, numa ciranda comovente e silenciosa. Cada burrico com duas caixas de terra no lombo. É o labor organizado para a salvação da terra e do homem. Depois do semideserto que tanto nos acabrunhou o espírito por falta de chuvas, o esforço desses milhares de sertanejos, todos vestidos de brim, mescla e calçando alpergatas no combate consciente à esterilidade da natureza, com as famílias alojadas em pequeninas casas de taipa e de telha, embrião de futura cidade, impressionava-nos profundamente. Na construção do empreendimento descrito, destaca-se a presença do quê? Então, assim, engenheiros, não tem, né? O destaque aqui é o trabalhador. Coronéis, também não, né? Operários na distribuição dos recursos hídricos. Realmente, sim, operários, beleza. Mas não dá a ideia, né, que está sendo distribuído, né? Letra D, trabalhadores na formação de novos espaços, né? Eles estão transformando aquela realidade, né? E letra E, negociantes na organização de redes comerciais. Também não tem comércio. Eu ficaria aqui, ó, entre a letra C e a letra D, tá? Mas como eu falei, ó, falta de chuvas, esforço, combate consciente à esterilidade da natureza, né? Assim, ó, é a letra D, eles estão formando novos espaços e aqui ainda não tem a distribuição. Talvez depois do açude formado, né? Se essa população tiver acesso de fato à água, sim, tá? Mas antes não. É a letra D de dado, trabalhadores na formação de novos espaços. Continuando. Então, letra D de dado. Questão 49. Aqui, para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que cotidianamente se deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. Assim, a gente tem que lembrar que doenças, né, quando elas se alastram, afetam o escravo, mas também afeta o dono do escravo. E uma outra coisa importante é que o escravo ele era um investimento, né? Então, se o escravo fica doente e morre, a pessoa que comprou o escravo, né, perde aí o seu patrimônio. Essa concepção, né, ela não vai aparecer só em sociedades escravistas. Por quê? A gente tem que lembrar que mesmo no sistema capitalista, né, nas sociedades que adotaram ali o welfare state, algum tipo de estado de bem-estar social, se o trabalhador, né, tem acesso à saúde e a sua saúde está em ordem, ele não falta do trabalho. Se a saúde da sua família, lá não tem que levar filho no médico, não sei o quê. Então, assim, ele estará também presente para produzir e dar lucro para o seu patrão. Tá? Então, de acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos. Letra A, objetivo econômico da elite que era dono da escrava, né? Não vai ser ali do naturalista viajante, né? O naturalista ele está lá olhando, observando, mas ele pouco influencia. Abolicionista, o texto não fala sobre isso,
tradicionalista também não fala que você vai tomar uma garrafada, uma ervinha, alguma coisa, né? E emancipador da metrópole, na verdade, a metrópole quer explorar, né? Não está muito interessado em emancipar. Questão 50, né? Aqui, ó, interseccionalidade. Intercruzamento de desigualdades que gera padrões complexos de discriminação. Tem o segundo texto, que é um gráfico, né? Mostra aqui proporção de pessoas abaixo da língua da pobreza. Mulher sem cônjuge e com filho de até 14 anos. Mulher preta ou parda sem cônjuge e com filhos, né? Então, assim, ele está medindo aqui, ó, classe social ou renda, e aqui ele está olhando também para a raça, né? E aqui também casal, unipessoal, casal sem filho, né? Considerando o conceito apresentado no texto 1 e os dados do texto 2, são fatores que intensificam o fenômeno da discriminação, né? Aqui, ó, raça, porque ele vai olhar aqui preta ou parda, e gênero, né, mulher, tá? Etnia não é, porque não fala assim povo tal, né? Habitação também não tem dados aí. Idade também não, né? Nupcialidade seria casado, né? Até a idade você pode olhar que tem 14 anos, mas se é casado ou não faz muito impacto aqui. Profissão e sexualidade, sexualidade não tem dados, né? Escolaridade não tem informação, né? E quantidade de filhos também não aparece. Então é letra A, raça e gênero. E aí vem aqui, né, uma questão que muita gente falou, né, que o Enem dessa vez não teve interferência, né, política ali por conta dela, né? Questão 51. O princípio básico do Estado de Direito é o da eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos, com a consequente garantia dos direitos dos indivíduos perante esses poderes. O Estado de Direito significa que nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum, está acima da lei. Os governos democráticos exercem autoridade por meio da lei e estão eles próprios sujeitos aos constrangimentos impostos pela lei. Né? Então, assim, governou na democracia, você segue a lei. Nas sociedades contemporâneas consiste, né, é uma violação do princípio básico estar sujeito à lei, o quê? Né? É a letra A, supressão de eleições de representantes políticos, né? A letra B, intervenção em áreas de vulnerabilidade, o texto não está falando disso. Projetos sociais e universidade também não. Processo de concentração de renda não é um viés econômico, né? E nem aqui trabalhista, né? O grande lance, se o governo ali suprime a eleição de algum representante político, né, que foi eleito, o famoso golpe, né? Isso estaria errado. Questão 52. Essa daqui meus alunos saberiam, porque a gente falou bastante disso. Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de 1 hora para chegar no trabalho. As regiões metropolitanas de São Paulo e Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias antes das 5. Acordo às 4h30, saio de casa às 5, pego no trem às 5h20, chego na central umas 6h50, pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7h10. Conta, segundo especialistas, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. Então, todo dia, o trabalhador nas regiões metropolitanas sai da sua casa, que geralmente é na periferia, leva um bom tempo para chegar no lugar do trabalho e depois, no final do dia, ele retorna, né?
A gente vai estar falando, né, desse vai e volta dos trabalhadores, é o movimento pendular ou a migração pendular. Deslocamento forçado é se alguém obrigasse ele a fazer isso, né? Uma mudança climática, uma guerra, alguma coisa, não é o caso aqui do texto. Fluxo de retorno só vai ter trânsito, só vai demorar num sentido. Tá? Migração interna é aquela que acontece, né, dentro de um país, por exemplo, do Nordeste, aqui para o Brasil, não é isso que o texto está falando, né? E mudança sazonal são aqueles trabalhadores que, sei lá, se mudam, né, em função de colheita, obra, empreitada, e depois podem até retornar. Não é o caso também do que está sendo falado. Então, aqui, movimento pendular, letra D de dado. 53. Essa aqui é uma questão de história, aqui, ó, pela data. História do 1º de maio de 1890. Mas assim, acredito eu, né, que os alunos de terceiro ano sabem que o 1º de maio tem a ver, né, com o Dia do Trabalho. Na França e na Europa, o primeiro de todos os 1º de maio é, sobre vários aspectos, exemplar. Resultante de um ato político deliberado, essa manifestação ilustra o lado voluntário da construção de uma classe, a classe operária, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa. Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa tinha por objetivo, valorizar o sentimento burguês, não é, tá? Memória nacional também não, né? Porque é o dia internacional, né? Virou feriado internacional. Comunidade cívica, civismo tem a ver com aquela coisa, né? É, ia falar meio militar, mas não é bem isso. É seu empenho com relação à sociedade onde você vive. Tradição popular não é. Eu acredito aqui que é a letra B, né? Uma identidade coletiva, uma identidade de classe, a consciência de classe, né? Se eu sou trabalhador e se outra pessoa é trabalhadora, a gente tem coisas em comuns aí, a gente tem que se aliar, né, para lutar por coisas em comuns. Por exemplo, melhores condições de trabalho. Então, a letra B de bola. Questão 54, né? Aqui tem um texto do Foucault sobre leprosos, né? Acredito que está na prova de filosofia, sociologia, né? Eu achei bem legal o Foucault, né? Eu acho que no gabarito é a letra A, né? Mas aí eu vou deixar para os professores de filosofia, né, falarem mais sobre isso. Na questão 55, também é uma questão aqui envolvendo história, Padre Cícero, né? Então vamos aqui para a questão 56 que nos interessa. Questão 56 é sobre o PRONAF, né? Acho que é o programa aí de aquisição de alimentos, né, da agricultura familiar. Em 2003 teve início esse programa e com ele várias mudanças na perspectiva dos mercados. Trata-se do primeiro programa de compras públicas com uma orientação exclusiva para a agricultura familiar, articulando-a explicitamente com a segurança alimentar e nutricional. O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Incluídas aqui as categorias assentados, das reforma agrária, trabalhador rural sem terra, acampado, quilombola, agroextrativista, família atingida por barragem e comunidade indígena. A ação governamental descrita constitui-se uma importante conquista para os pequenos produtores em função do quê? Bem, nesse programa, o pequeno produtor ele vai fornecer alimentos que vão ser usados, por exemplo, para alimentação escolar. E aí, né, ele sempre vai ter uma garantia que o Estado vai comprar ali uma quantidade dele todo mês.
Isso garante para esse pequeno produtor uma renda fixa mensal. Essa é a importância do pequeno produtor. Além de levar alimentos mais saudáveis para a escola, né, para o pequeno produtor, ele passa a saber, né, quanto ele vai ter de renda, ou pelo menos um mínimo, né, ele vai ter. Então isso garante não só a segurança alimentar, mas dá a ele previsibilidade, né? Ele pode fazer investimentos, pode comprar um trator, pode fazer melhorias ali na sua propriedade. Se eu não me engano, aqui na 56 é a letra C. Aqui não está se falando de inovação tecnológica, de reestruturação fundiária, né, nem de eliminação de custo de frete, nem negociação da Bolsa de Valores. Né? O que o programa garante é a comercialização garantida. 57. 57 é outra daquelas questões, né, de tecnologia, de inovação, né, e de colaboração, né, mas eu acho que ela é uma questão mais de sociologia, tá? E por isso que eu vou pular. Questão 58, ela é de história, né, mas eu vou falar um pouquinho dela porque eu achei bem legal e é uma questão de história e gênero, leis educacionais. Então, aqui, texto 1. Primeira grande lei educacional do Brasil, de 827, determinava que nas escolas de primeiras letras do Império, meninos e meninas estudassem separados e tivessem currículos diferentes. No Senado, Visconde de Cairu foi um dos defensores de que o currículo de matemática das meninas fosse o mais enxuto possível. Nas palavras dele, o belo sexo não tinha capacidade intelectual para ir muito longe. Sobre as contas, são bastante para as meninas as 4 espécies, as 4 operações básicas, que não estão fora do seu alcance, eles podem ser de constante uso da vida. E no texto 2, no Senado, o único a defender publicamente que as meninas tivessem matemática, um currículo igual ao dos meninos, foi o Marquês de Santo Amaro. Ele argumentou: não me parece, conforme as luzes do tempo que vivemos, deixarmos de facilitar às brasileiras a aquisição desses conhecimentos mais aprofundados em matemática. A oposição que se manifesta não pode nascer senão do arraigado e péssimo costume em que estavam os antigos, os quais nem queriam que suas filhas aprendessem a ler. Né? Dá para lembrar que é por isso, talvez, que a gente tem poucas mulheres em ciências exatas, em engenharia e por aí vai, né? Por causa dessa ideia besta. Né? Mas, enfim, né? Voltando aqui à questão 58, então aqui, né, não está falando. Os discursos expressam pontos de vista que são divergentes, respectivamente, pela oposição entre o quê, né? Aqui não está falando de liberdade de gênero, então não é isso. Equidade de escolha também, o primeiro texto não fala disso. Geração de oportunidade é o segundo texto que fala, né? E exclusão de competências, beleza, mas o segundo texto não fala de participação política. Por eliminação, é a letra C, né? Dominação dos corpos, né? Quem aprende o quê, né? E a ideia aqui de igualdade. Questão 59, aqui também uma outra questão legal, né? Sobre um tema constitucional, né? O pessoal andou perdendo aí a noção de muita coisa. Vale a pena aí, quem tiver alguma dúvida, né, consultar a Constituição. Se eu procurar assim, ó, Constituição, função social da propriedade, né? Tá lá, não é comunismo, né? Função social da propriedade é descrita no artigo 5º da Constituição, inciso 23. Né? Cadê? Artigo 5º. Garantia do direito de propriedade, inciso, propriedade atenderá à sua função social. Então aqui agora a gente pode voltar na questão. Após 7 anos da ocupação de um terreno abandonado em Santo André, no ABC Paulista, os condomínios do Novo Pinheirinho e Santos Dias foram inauguradas com presença de representantes do governo estadual, federal e municipal. A ocupação começou em 2012 e desde então o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir do espaço para a construção de casas.
A Carta Magna, em seu artigo 6º, garante a todos os brasileiros o seu direito à moradia. O texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social, né, para fazer o quê, né? Então eles ocuparam, né, para depois, né, conseguir morar nesse terreno, né, para garantir o preceito constitucional, né, de todos os brasileiros têm direito à moradia. Né, isso também tem respaldo naquilo que eu falei da função social da propriedade. Não é fragilizar o poder público, não é fomentar a economia solidária, não tem por controlar a propriedade do Estado, porque provavelmente era de alguém, o governo teve que desapropriar, e incentivar a especulação imobiliária, também não, né? Garantir aqui o preceito constitucional. E aí, questão, né, 60. A Marinha identifica na voz de Thomas Barnett uma ampla região potencialmente insubmissa ou irredutível às normas gerais de funcionamento promovidas pelos Estados Unidos e sancionadas pelo FMI e pela Organização Mundial do Comércio e Banco Mundial. E não necessariamente por sua consciência rebelde, mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade das suas instituições estatais, né? Então, a área em questão, ela pega esse espaço aqui do mundo, né? A brecha. Preocupações do governo estadunidense expressas no texto evidenciam uma estratégia para quê? Ele não está preocupado em compartilhar inovação tecnológica. Aliás, nenhum país rico quer compartilhar inovação tecnológica, né? Promover a independência financeira também não interessa, né, a dominação. Você tem que manter esses países dependentes. Incremento de intercâmbio também não, né? Isso não está falando nada de vem aqui aprender comigo, né? Vem aprender minha língua. Ampliação de influência econômica, né? É essa daqui, e preservação de recurso natural, também o texto não está falando nada sobre isso. Continuando, questão 61. Colegas, na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma parte inseparável da Rússia, tema bem atual. Essa firme convicção se baseia na verdade e na justiça, e foi passada de geração em geração ao longo do tempo, sob quaisquer circunstâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que o nosso país atravessou durante o século XX. Considerando a dinâmica geopolítica subjacente no texto, né, qual é a justificativa, né, pelo Putin para anexar essa península? Né? Aqui, ó, é a letra A. Populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Né? Imperialismo soviético não existe mais na União Soviética, então não faz sentido. Órgãos transnacionais são incapazes. O texto não está falando, estou invadindo aqui porque a ONU não ajudou nós. Letra D, integração regional supõe a livre circulação de pessoas e mercadorias. Também não está falando de bloco econômico. E letra E, expulsão das forças navais ocidentais garantiria a soberania nacional. Também não é esse o objetivo, tá? Só lembrando a vocês, a Crimeia, né, é essa península aqui, ó, na parte de baixo do território da Ucrânia, que desde 2014, 2015, né, foi anexada pela Rússia. Esse ano a gente também teve a invasão russa, né, tentando consolidar o seu domínio aqui no leste do país, também uma região onde tem muitos falantes de russo. Inclusive, ó, se eu vier aqui na internet e procurar mapa falantes de russo na Ucrânia, aqui, ó. Então, onde o vermelho é mais escuro, inclusive aqui ó, na Crimeia, a porcentagem de falantes de russo é maior, inclusive aqui ó, nas duas províncias que a Rússia invadiu esse ano, tá? Questão aqui voltando.
Perdido aqui. 62. Acho que essa é a única questão aqui do Enem, né, que deu um debate aí. Espera resignado o dia 13 daquele mês, porque em tal data usança avoenga lhe faculta sondar o futuro. Interrogando a providência, é a experiência tradicional de Santa Luzia. No dia 12, ao anoitecer, expõe ao relento, em linha, 6 pedrinhas de sal, que representam em ordem sucessiva, da esquerda para a direita, os 6 meses vindouros, de janeiro a junho. Ao alvorecer de 13, observa-as. Se estão intactas, pressagiam a seca. Se a primeira apenas se deliu, transmudada em alforjar, alijofar límpido, é certa a chuva em janeiro. Se a segunda, em fevereiro. Se a maioria ou todas, é inevitável o inverno benfazejo. Essa experiência é belíssima. No experimento descrito, a relação com a paisagem e religiosidade permite que o sertanejo seja assim, acostumado à pobreza, o texto não está dando nenhuma indicação a isso. Habituado ao solo, o texto também não está falando de solo, né? O texto está falando de clima. Próximo à vegetação, também não está falando da vegetação. E aqui, né, a gente tem uma explicação. Ó, feito a devoção ao aceitar destinos sacralizados, né? Então, se você ali tem a relação, né, com a Santa Luzia, a fé e não sei o que lá, né, você vai aceitar o que vem, né, seja seca ou seja bonança, ou, né, a letra D, que está falando aqui sobre íntima caatinga ao interpretar condições ambientais, né? O texto ele não fala bem da caatinga, né? Mas são as condições climáticas. Né? A gente vai ter que aguardar aí para ver o gabarito, né? Se ele vai para a letra A ou se vai para a letra D. Mas eu, como isso aqui está caatinga e não clima semiárido, né? Eu iria na letra A, tá? Mas eu posso estar errado. Questão 63, né? Tem aqui um texto da Hannah Arendt, também acho muito legal ter aparecido a Hannah Arendt. Eu não sei resolver essa questão, vou deixar para os professores de sociologia, mas eu achei bem interessante. Questão 64, né? Tem a questão aqui do racismo estrutural, né? Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo o jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco, e há certos brancos que se transformam o preto em bode expiatório. Quem sabe se o guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata. O texto, né, que guarda a grafia original da autora expõe uma característica da sociedade brasileira, que é o racismo estrutural, né? O guarda vai lá, né, contando ali, né, que o guarda civil branco espancou, prendeu, né? Não está falando de desemprego, não está falando de concentração de renda, exclusão de informação, né? Nem precariedade da educação. Aqui é racismo, pura e simplesmente. Se fosse branco, o cara não, nem batia e nem prendia no poste. Questão aqui 65, né? Olha só, evapotranspiração, quando tem mais árvore, e escoamento superficial 10%, infiltração 25%, percolação 25%. Depois, evapotranspiração 38%, escoamento superficial 20%. Perceba que diminuiu a evapotranspiração, aumentou o escoamento superficial e diminuiu aqui, né, a parte subterrânea. Por fim, ó, diminuiu mais a parte subterrânea, diminuiu a evapotranspiração e aumentou o escoamento para 30%. Escoamento para 55%, diminui. Tá? Então aqui está aumentando, né, a intensidade da ocupação urbana, né, humana,
e isso vai afetar o ciclo da água, o ciclo hidrológico, né? Não é altimetria, não é relevo, não é padrão de clima, né? Nem tectônica de placa, nem estrutura de rocha. Questão 66 é de filosofia, do Empedocles. Questão 67 aqui de geografia. Macrocefalia urbana, né? O crescimento exagerado aí da cidade, né? A partir de alguns processos, como a massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles que propicia o desencadeamento de processos descompassados, o redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões das cidades, estigmatização de estratos sociais que comprometem substancialmente a segurança pública e urbana. O processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? Né? Então, macrocefalia, a cidade cresceu. Né? Limitação da área ocupada, não. Né? Êxodo da população do campo, a pessoa sai do campo, vai para a cidade, né? A cidade cresce, é a letra B. Ampliação do risco habitacional, não está falando de deslizamento, enchente, nada. Deficiência de transporte também não está falando disso, né? Aumento da fecundidade. Lembra que na cidade, né, geralmente as famílias tendem a ser menores. Então aqui, letra B de bola. 68 aqui do Sêneca, a filosofia, eu deixo para os professores mais competentes do que eu. Questão 69. Tem aí um texto do Galeano, né, do Veias Abertas da América Latina, que é um clássico. Quando os espanhóis chegaram à América, estava em seu apogeu o Império Teocrático dos Incas, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos de Peru, Bolívia e Equador. Abarcava parte da Colômbia e do Chile e alcançava até o norte argentino e a selva brasileira. A Confederação dos Aztecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e no Yucatán, na América Central. A esplêndida civilização dos maias persistia nos povos herdeiros, organizados para o trabalho e para a guerra. Os maias tinham sido grandes astrônomos e mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão. Tinham descoberto o valor do número zero antes de qualquer povo na história. No Museu de Lima podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro por parte dos cirurgiões incas. O texto ele está falando, né, da área que eles dominavam e do conhecimento, astronomia, media tempo, né, valor do zero, sabia fazer cirurgia aí com implante de placas, né? Sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade, né? Não é bem religioso, não é material bélico, né? Aqui, ó, herança cultural constituída em saberes próprios, é essa. Costumes de trabalho, não é, né? E práticas medicinais alicerçadas no conhecimento científico, também não, né? Ciência é uma outra forma de construção aí, de conhecimento. 70, né? Olha de novo a questão do conhecimento. Em Vitória, no bairro das Goiabeiras, encontramos as paneleiras. Mulheres que são conhecidas pelos saberes fazeres das tradicionais panelas de barro. Ícones da culinária capixaba. Tradição passada aí de mãe para filha. E é de origem indígena e sofreu influência de outras etnias como o afro e o luso. Dessa mistura, acredita-se que a fabricação de panelas de barro já tenha 400 anos. A fabricação das panelas se dá em várias etapas, desde a obtenção da matéria-prima à confecção das panelas. As matérias-primas tradicionalmente utilizadas são provenientes da natureza, como argila, retirada do barreiro, madeira, provenientes da construção civil, tinta extraída da casca do mangue, o popular mangue vermelho. Uma característica das práticas tradicionais é a vinculação entre recursos do mundo natural e a manutenção dos modos de vida. Os caras estão até hoje fabricando panela com conhecimento tradicional, né? Eles estão mantendo o seu modo de vida.
Não tem a ver com roça, porque o texto não fala de roça. Modelo de gestão também não tem nada a ver. Participação da sociedade de consumo também não. A sociedade de consumo é uma outra pegada, né, no que diz respeito à maneira de produzir, ao uso dos recursos naturais, e especialização das etapas de produção também não, né? Não fala que as tarefas ali são divididas, uma colhe o barro, a outra vai lá e faz não sei o quê, a outra pinta e por aí vai. 71. Aqui é uma questão de história, né? Mas ela é mera interpretação de texto. Na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, o que dizer dos doentes, eternos moribundos a vagar entre os delírios febris, doses de quinino e corredores da morte? O Hospital da Candelária era o santuário e túmulo, monumento ao progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali, com suas instalações moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra, à margem do palco. Cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concederá tempo algum para ser decifrada. No texto há uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico, pautada, né, pelo que está na letra. Ó, letra A. Discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio da fauna. Não está falando disso o texto. Incoerência entre máquinas estrangeiras e controle. Também não está falando de máquina. Letra C. Incompatibilidade entre investimento do Estado e proteção do nativo. Também não está falando nem de investimento do Estado, nem de nativos. Competição entre a farmacologia internacional e produtos da fitoterapia. Também não está falando aqui se toma aspirina, toma de pirona ou se toma quinino, sei lá. Né? Aqui o grande lance aqui é a letra E, né? Contradição entre o desenvolvimento nacional, fazer uma ferrovia você desenvolve o país, liga diferentes regiões que estavam isoladas, né? E o respeito aos trabalhadores que estão fazendo essas obras. 72. Uma nova economia surgiu em escala global no último quarto do século XX. Texto do Castells, né, um sociólogo importante aí para explicar essa sociedade em rede que a gente vive. Chamam-a de informacional, global e em rede para identificar suas características fundamentais e diferenciadas, enfatizando sua interligação. É informacional porque depende basicamente da sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque seus componentes estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. É rede porque é feita em uma rede global de interação entre redes empresariais. Qual a mudança estrutural é resultado da forma de organização econômica descrita no texto, né? Aqui, ó, fabricação de série é Fordismo, é início do século XX. Ampliação de estoque está ligado com Fordismo, né? Fragilização dos cartéis também não. Né? Cartel lembra que é aquele grupo, né, de empresas que se associa ali para tentar controlar o preço, né? Padronizar mercadorias, também não. É a desterritorialização da produção, né? Hoje, para fazer um objeto simples como um celular, né, cada peça vem de um lugar do mundo, né? Cada componente dele, por fim, ele vai ser montado num outro lugar, né? É o que um outro autor vai chamar de regime de acumulação flexível, né? Uma característica aí do capitalismo. Falei outro autor porque eu acabei de esquecer o nome dele. Mas é o cara do mundo encolhendo. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos procurar aqui. Regime de acumulação flexível. Né? Paraná, Paraná. Procurar assim, autor. David Harvey. Demora, mas eu lembro.
Questão 73, aqui ó, de geografia agrária. Olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão, que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Que agradeça a Clemente, que leva a semente do seu embornal, Zezé o penoso balé, de pisar no cacau, da Maria que amanhece dia lá no milharal. A letra da canção, cançãozinha fraca, né? Valorizam a dimensão do espaço rural brasileiro em sua relação com a cidade ao ressaltar sua função de não é fornecer mão de obra, não está falando de incorporar inovações tecnológicas, usa um trator e seja feliz, não fala em preservar diversidade biológica, né? É a letra D, promover produção alimentar, né? Tudo isso aqui é alimento. Moradia também não está falando de casa. 74, uma questão aí de gênero, né, envolvendo aí história no segundo reinado, tá? Aqui eu tô falando de educação, né? Eu não vou fazer, eu vou deixar para os professores de história essa. Acho que é a letra D a resposta dela. Mas aí vocês conversam com os seus professores de história. Questão 75, caixeiros do comércio. A 75 também é de história. Peraí. Aqui, 76. Essa é difícil, eu achei pelo menos. Solos salinos ou alomórficos, né? Apresentam. Lembra que tem as plantas halófitas, halogênios, né? São os elementos químicos que fazem sal. Né? Então, alomórfica, que é a forma do solo, né, se deve à presença de sal. Se apresenta com uma característica muito comum, concentração muito alta de sais solúveis ou de sódio trocável. Eles ocorrem em lugares baixos de relevo, em regiões áridas, semiáridas e próximas do mar. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono das secas do Nordeste, os locais menos elevados recebem água que se escoa dos declives adjacentes, durante as chuvas que caem em alguns meses do ano. Essa água traz sal, evapora-se rapidamente antes de filtrar-se totalmente, havendo então, cada vez que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sais no horizonte superficial. Com o passar dos anos, provoca a salinização do solo, né? Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas nessa região tem ampliado esse processo. Se o lugar é seco, como você amplia a atividade agrícola no lugar seco? Fazendo irrigação, tá? Então, aqui, ó, realizar reflorestamento de pinos, né, não vai intensificar, porque não é o lugar ali de pinos, né? Açude no grotão, né, não vai intensificar o problema ambiental, né? Vai acumular água. Desmatar áreas de preservação permanente. Essa eu até gostei dela, o problema aqui é o assoreamento, né? Na Caatinga não vai ter assoreamento, né? Ou porque quase não chove para a erosão ali levar essa água. Aplicar fertilizante de origem orgânica também lhe diz respeito a outros eventos químicos, né? É a letra B, utilizar sistema de irrigação desprezando uma drenagem adequada. Eu não gostei dessa, tá? Mas eu andei fuçando nos gabaritos, todo mundo meio que concordou, né, com ela, mas eu achei aqui meio mal escrito, né? Beleza, você está usando água de poço, né? Você está colocando ali a água que vai ter sal, né? E aí, como ela evapora, o sal fica. Mas esse desprezando uma drenagem adequada me incomodou um pouco na maneira como isso está escrito. Mas enfim, né? Não vi ninguém marcando nenhuma diferente, todo mundo foi na letra B também. É, Questão aqui 77. Tem uma favela, né? Desenho. Tá estudando, Júnior? Calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. O molequinho aqui com uma vara de pesca, o celularzinho dele procurando sinal. Texto 2. É como se os problemas fossem criados pela pandemia.
quando em verdade isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas, não tem computadores, tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir a todas as aulas. E caso tenham celulares e dados, pergunta-se: é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? A crítica contida no texto e a figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea, né? Aqui, ó, é bem fácil, né? Desigualdade, né? A exclusão social das pessoas que têm aí menos recursos para terem acesso a essas tecnologias, né? Está falando de expansão digital, de manifestação cultural, de organização do espaço ou de valorização de intelecto, né? Está falando de desigualdade e exclusão dessa população. Questão 78. Rochas ígneas da Amazônia Legal. Primeira coisa, né? Então, aqui, ó, rochas ígneas é o que está escuro aqui no mapa. Se você conhece um pouquinho da geografia do lugar, vai saber que aqui em cima, né, tá o maciço das Guianas, né? Aqui embaixo, né, eu não sei o nome desse planalto, mas pega aqui, né, uma parte onde está Carajás, né? E aqui no meio a planície do Rio Amazonas e seus afluentes. Mapa espacializa um recurso natural com alto potencial para o quê? Bem, abalo sísmico tem que ser terreno novo do ponto de vista geológico. E aqui no Brasil, a gente sabe que o Brasil está no centro de uma placa tectônica, é um terreno antigo, da época da Pangeia. Então não é essa. Combustível fóssil é em rocha sedimentar. Então, no branco, a gente pode até pensar em combustível fóssil, tá? Mas não é o caso ali. Aquífero sedimentar também no branco, né? Tem que ter rocha sedimentar e aqui é rocha ígnea. Estrutura geológica metamórfica, né? Então aqui, ó, daria para ficar entre minerais metálicos e metamórficos. Aí você tem que saber o que é ígnea. Ígnea vem de ignição, de pegar fogo, né? É uma rocha magmática que o magma endureceu ali, né? Então não é metamorfismo, embora ele causa metamorfismo em rochas pertas, né? Assim, uma sempre está perto da outra, mas nesse caso específico são recurso natural com alto potencial para ocorrência, seriam jazidas de minerais metálicos. Carajás, Serra Pelada, nessa região aqui. Questão 79. Questão 79. Nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país, porque lá é exigido que os seus nascidos sejam filhos de pais e mães libanesas. Seus pais, de nacionalidade síria, também não puderam registrá-las no país de origem. Na Síria, as crianças só são registradas por pais que são casados, o que não era o caso deles. Em situações como essas, pessoas ao nascerem já se encontram na situação sociopolítica de: bem, eles não eram nem sírio, também não eram nem libaneses, né? Quem eles eram? Apátridas, né? O apátrida é aquele que não tem pátria em função de uma guerra, de um conflito ou de estar no lugar errado na hora errada, tá? Não é exilado, tá? Não é foragido, não é refugiado, não é clandestino. Embora às vezes o apátrida, né, ele acaba sendo um foragido, ele acaba sendo um refugiado, ele acaba estando de maneira clandestina no outro lugar. Mas aqui, né, a condição sociopolítica é apátrida, né, aquele que não tem pátria, né, não se torna cidadão de lugar nenhum. Então, letra B de bola. Questão 80 não, 81 não, 82. Ó, mais uma questão aqui sobre tecnologia. Dublagem é o novo campo a ser explorado pela inteligência artificial. E há empresas dedicadas a fazer com que as vozes originais de atores sejam transpostas para outros idiomas. A novidade reforça a tendência da automação de postos de trabalho nas mais diversas áreas.
tem potencial para facilitar a vida dos estúdios e produtoras, mas ao mesmo tempo tornar mais escassas as oportunidades para dubladores e atores que trabalham com isso. A consequência da mudança tecnológica é apresentada no. Bem, se você tem uma inteligência artificial que dubla e está fazendo o trabalho de alguém, a gente vai ter aqui, né, a letra E, chamado desemprego estrutural, porque você vai ter uma evolução tecnológica que muda, né, a estrutura, a maneira como as coisas são feitas. Não fala de economia nacional, proteção de economias nacionais, geralmente envolve imposto, né, o financiamento da indústria local, valorização da cultura tradicional, né, seria de povos tradicionais, também não é o caso, diminuição da formação acadêmica não é o caso, e estagnação na manifestação artística também não. 83, tá acabando, gente. Já faz aí 1h05. Deixa eu tomar um olho d'água. Brasil e Argentina chegaram a um acordo comum para a redução em 10% da tarifa externa comum do Mercosul. O consenso foi alcançado durante a negociação entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e seu equivalente argentino no Itamaraty, em Brasília, no início do mês de outubro de 2021. A redução da TEC é o antigo desejo do Brasil, que pretende abrir mais a sua economia e, com isso, ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar a sua produção industrial. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e será apresentado ao Paraguai e Uruguai para que seja formalizado. A necessidade da negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul. Né? Se é um bloco econômico, a ideia não é limitar a circulação, tá? Pelo contrário, abaixando a tarifa, eles querem aumentar a circulação. Padronizar a política monetária não, porque é um bloco econômico, mas ele ainda não chegou tipo no nível de União Europeia, que tem uma moeda única. É aqui funcionamento da União Aduaneira. Você está falando tarifa externa, né? Está falando tarifa de importação de coisas. Dependência da exportação agrícola também não, né? E equivalente da legislação trabalhista também não. Questão 84, né? Fome na Itália em 536 também não. Questão 85 aqui de geografia física. Forças tectônicas dentro da litosfera, controladas pelo calor interno das profundezas, geram terremotos, erupções vulcânicas, surgimento de montanhas. Forças meteorológicas dentro da atmosfera e da hidrosfera, controladas pelo calor do Sol, produzem tempestades, inundações, geleiras e erosão. Pois bem, ele está falando aqui, né, daquilo que a gente chama de agentes endógenos, que vêm de dentro da Terra, são movidos pelo calor interno, e dos agentes exógenos, né, de relevo, que vêm de fora, né, vem principalmente da energia aí solar, né, que vai gerar esse ciclo d'água, vento, um monte de outras coisas. Então, se eu tenho aqui um formando rocha e o outro destruindo, a interação dinâmica entre as forças naturais citadas favorece a ocupação do espaço geográfico na medida que provoca a formação da letra A, solos vulcânicos. Não é dorsal oceânica, porque a dorsal é só agente interno. Relevo escarpado, né, também tem a ver com a geologia. Superfície laterítica tem a ver com os agentes externos. Dobramentos tem a ver com agente interno, né? Então, o único que tem aí as duas coisas combinadas é a letra A. Né? Então, um tem erupção vulcânica e o outro, né, vai intemperizar as rochas vulcânicas, formando aí, né, solo vulcânico. Aqui, ó, lua de mel, tensão, agressão. Pediu desculpa, lua de mel, tensão, agressão. Pediu desculpa, vai se repetindo, 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 até que morre. Então, lua de mel, carinho, paixão, presentes, promessas, reconciliação, liberdade. Tensão, insulto, humilhação, intimidação, agressão, empurrão, beliscão, puxão de cabelo. Lembra que a prova ela tem a função de ensinar. A ideia é que mulheres, meninas, adolescentes que leiam esse negócio, introjetem isso e falam, meu, chega desse cara que está abusando de mim. O ápice da ilustração se traduz por uma conduta social caracterizada pela
Não é cancelamento, o negócio aqui é feminicídio. Terminou na morte ali, né, da mulher. Postura negacionista não, ação involuntária também não, defesa de honra também não. Tá? Então, letra B de bola, prática do feminicídio. Aqui, questão 87 é uma questão de escala. Então, ele está dando aqui, ó, trajeto do voo da Malaysia Airlines que caiu em 2014. Então, possível trajeto, né? E aí o lugar onde o destroço foi avistado ficava a 2.500 quilômetros de Perth, né, na Austrália. Considerando que a distância entre o local foi de 2 centímetros, né, ele quer saber a escala do mapa. Como que a gente resolve isso? Né? Então eu venho aqui e faço o seguinte: 2 centímetros é igual. Deixa eu abrir aqui o espaço. A 2.500 quilômetros. Lembra que escala é sempre em 1 centímetro, né? Então, 1 centímetro vai ser igual a 1.250 quilômetros. Tá? E aí, para a gente transformar a escala em centímetro, né? Porque aqui ele quer em centímetro, a gente tem que adicionar 5 zeros. Então, 1 centímetro vai ser igual, né, a 1.250 mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou separar, né, de 3 em 3 para ficar mais fácil. 125 milhões de centímetros, letra E, tá? Aqui, ó, só para vocês lembrarem, né, como que a gente faz essa conta, né? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, tá? 1 metro é igual a 100 centímetros. Portanto, né, 1 quilômetro vai ser igual a 1.000 aqui, né, mais os 2 zeros. 2, 3, 4, 5 centímetros. Ó, 5 zeros. Tá? Por isso que eu pus aqui, eu adicionei 5 zeros nesse finalzinho. Tá acabando, gente. Questão 88. Hoje sou um ser inanimado, mas já tive vida pulsante em seivas vegetais. Fui um ser vivo, é bem verdade que do reino vegetal. Mas isso não me tirou a percepção de vida vivida como um tamborete. Guardo apreço pelos meus criadores, as mãos que me fizeram, me venderam e pelas mulheres que me usaram para suas vendas de tantas outras maneiras. Essas pessoas sim tiveram suas subjetividades, singularidades e pluralidades que estão incorporadas a mim. Então, ó, subjetividade, singularidade, pluralidade. É preciso considerar que a nossa história de móveis e de museus está para além da mera vinculação aos estilos. Cadê? Vinculação aos estilos e a patrimonialização que recebemos como bem material vinculado ao patrimônio imaterial. Nossa história está ligada aos dons individuais das pessoas, suas práticas sociais. Alguns indivíduos consagravam-se por terem determinados requisitos, tais como conhecimento de modelos clássicos ou a destreza nos desenhos. Ao descrever como patrimônio museológico, descrever-se, associa sua história às habilidades artísticas e culturais, imaterial, né? Vocação religiosa também não, está falando disso. Antropológica e etnográfica não, arquitetônica não, competência econômica e financeira não. E aí a gente chega, né, na última questão. Ó. A 89
é mais para filosofia, a origem do pensamento grego aqui, né? E para o que nos interessa, questão 90. Fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ó, de 37 é mais uma questão de história, né? Sim, Departamento de Imprensa e Propaganda, né? A ideia disso era censurar, né? Você está controlando a imprensa, coordenar e incentivar as relações da imprensa com poderes públicos, né? No sentido da aproximação da mesma com fatos que se ligam ao interesse da nação. Autorizar mensalmente a deposição dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para importação do papel de imprensa, né, uma vez demonstrada seu juízo, a eficiência e a utilidade pública dos jornais. Né? Então aqui tem ligação com controle da liberdade de expressão. Diversidade da opinião pública não é, mercantilização da cultura popular também não, controle de organização sindical não falando de nada disso, e privatização dos meios de comunicação também não. Pessoal, quase que 1h15 aqui de vídeo. Eu agradeço aí a todo mundo pela paciência. Muito obrigado e tchau, tchau.